Seguindo um pouquinho do nosso debate, vou logo de imediato convocar o nosso mestre Ricardo Barbucci, porque eu tenho mais um desafio para ti. Manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. Outrora, viajando por Montreal, começando a ter uma caracterização realmente dessa síndrome, e hoje, na busca desse diagnóstico conclusivo, muitos pacientes que chegam para todos nós, fala-se que é uma tosse refratária, que é uma doença refratária, mas hoje nós temos uma abordagem muito mais dinâmica, temos o conhecimento que a laringe pode ter outras facetas, outros fenótipos de apresentação, e esse desafio é para ti, mestre. Seja bem-vindo, vamos transmitir mais uma grande etapa desse nosso dia, dessa nossa jornada. Beleza, Fábio. Então vamos a partir de agora passar um outro caso clínico, né, para a gente discutir aqui. Bom, esse caso clínico é uma mulher de 26 anos de idade, executiva, que procura o gastroenterologista por sensação de globos e dor em orofaringe, dor de garganta, tosse esporádica. O quadro se iniciou há mais ou menos 6 meses, piorando com a ingestão de alguns alimentos e também pela manhã ao acordar. Não tinha disfagia, mantinha o peso, negava a pirose, regurgitação era frequente. Essa paciente referia ainda a sensação de bloating e que melhorava com evacuação. A paciente era constipada, com evacuações de 2 vezes por semana, Bristol 2. Havia procurado o otorrinolaringologista, que submeteu a paciente a uma nasolaringoscopia e que foi sugestiva de doença do refluxo gastroesofágico. Acho que alguém já recebeu algum paciente assim. Tendo recebido então tratamento inicial com esomeprazol, 40 mg por dia, 60 dias, sem melhora dos sintomas. Tabagista de final de semana, negava etilismo em excesso, rinite, sinusite, asma durante a infância, mas há anos sem crise de broncoespasmo, apendicectomizada e nulípara. Ela tinha intolerância à lactose, procurou a nutricionista também pelos problemas digestivos que ela tinha, que recomendou, além da restrição da lactose, tirar o glúten da dieta. Vem com uma dieta pobre, isenta de glúten há 6 meses, mas sem alteração do quadro clínico nem abdominal, nem alto. O exame físico não tinha nada que chamava atenção, a ausculta era normal, e era uma paciente magra com IMC de 18 kg por metro quadrado. Qual seria a conduta agora a partir desses dados que a gente forneceu para vocês? A gente troca o esomeprazol por outro BP, a gente pensa em refratariedade e troca a classe de medicamentos, realiza uma endoscopia seguido de um estudo complementar, radiológico, manométrico ou pH métrico, aumenta a dose do IBP prescrito ou retorna para o otorrino e diz que não tem doença do refluxo porque a paciente não respondeu ao tratamento farmacológico. Barbucci, será que nós temos algum colega nosso pelo Brasil para nos acompanhar? Doutora Gardênia está por aí conosco? Olá! Não está comendo camarão na terra maravilhosa ainda? Gardênia, sua impressão sobre esse caso, como você poderia nos ajudar nesse raciocínio? Então, uma mulher jovem, apenas com sintomas atípicos, né, globos, tosse, já fez um teste terapêutico que, no contexto desses sintomas totalmente atípicos, não seria indicado como abordagem inicial, mas já fez um teste terapêutico com supressão ácida, sem resposta. Então, assim, uma paciente com uma baixa probabilidade de doença do refluxo como causa dos sintomas. De qualquer forma, é uma paciente que precisa ser investigada. É importante, ela tem queixa de globos, então é importante que a paciente faça um exame endoscópico para a gente avaliar se realmente não teria nada esofágico que pudesse justificar o globus. E realmente, se a endoscopia vier normal, sem sinais de doença do refluxo, prosseguiria com manometria e pH-metria para o diagnóstico, sem IBP, né? Suspenderia o IBP e faria toda essa investigação. Ok, gratidão, doutora. Vamos saber aqui do nosso time, vamos colocar de novo a nossa pergunta aqui na nossa plateia, só para a gente poder realmente compartilhar. Quem aqui em São Paulo levantaria a mão para o A? Ninguém. Para o B? O C?
Isso, alguns. Grau D, o D. O D. Resposta D, algum? Não. Retornaria para o otorrino? É uma boa. Chama Paulo Perazzo, que está de longe. Lá ele está nesse exato momento em Mucugê. Vida boa. Querido Paulo Perazzo, falando em você, seja bem-vindo. Para aqueles que não conhecem o Dr. Paulo Perazzo, ele é líder da Otorrinos, é uma residência de otorrinolaringologia na Bahia, em Feira de Santana, em Salvador, professor da UNEB, um grande amigo, irmão, companheiro e apaixonado. Ele é um quase gastroenterologista. Daqui a pouquinho você vai chegar para poder compartilhar conosco. Os nossos colegas da audiência, Barbucci, chegaram a resposta C, 83%. É com você. Bom, o gastroenterologista optou então por suspender o uso do inibidor de bomba de prótons, pediu endoscopia, manometria esofágica de alta resolução, impedância pegametria, ED, todos sem inibidor de bomba de prótons. Na verdade, usualmente o que a gente faz é pedir endoscopia e pedir um esofagograma inicialmente, e da dependência do resultado disso, a gente pede os novos exames. A gente colocou tudo junto para adiantar um pouco a apresentação, mas normalmente o que a gente faz é pedir endoscopia e o ED inicialmente. Essa é a endoscopia que a gente tem do nosso paciente. Quer falar? Totalmente normal. Totalmente normal, não tem nenhum sinal de lesão esofágica de nenhuma maneira, não tem nem edema de esôfago distal, uma endoscopia perfeitamente normal. Bom, deixa eu passar primeiro aqui o ED para a gente ver. Esse daqui é o resultado do esofagograma que a gente fez nessa paciente, né? Não sei se alguém quer comentar aqui, Maurício. Muito bem indicado. Eu, inclusive, nas minhas colocações, quando eu tenho oportunidade aí nos congressos para falar um pouquinho de disfagia, eu sempre falo da importância da endoscopia com o exame contrastado de esôfago, e especificamente quando tem globos associado, eu também, sempre que tenho oportunidade, também associo um deglutograma, tá? Mas o que vê aí claramente que tem um distúrbio motor do esôfago, né? Aparentemente tem uma dilatação esofágica aí, e inclusive assim, algumas imagens sugerindo até bico de pássaro, tá? Apesar de que algumas outras mostrando assim algum fluxo na junção esôfago-gástrica. Realmente o diagnóstico de acalásia pelo raio-x contrastado fica em torno aí de 70%, versus mais de 95% da manometria de alta resolução, que seria, obviamente, o próximo passo. Tá? Obrigado. O que aconteceu é que essa paciente fez endoscopia, fez o esofagograma, passou o resultado para a gente e a gente já solicitou manometria na sequência. E aqui a gente vê claramente, mas é melhor sempre o filme, né? No esofagograma o filme é extremamente importante. Dinâmico, né? E aí o que chamava a atenção aqui era um retardo de esvaziamento esofágico, com alguns sinais de ondas terciárias, uma discreta dilatação, mas aparentemente sugeria um distúrbio motor esofágico. Interessante que fazia o esvaziamento tardio. Porque o esôfago tinha um retardo de esvaziamento, né? Volta na manometria para a gente poder... Ficou fora de ordem aqui. Vai. Que aí... Pronto. A manometria, inicialmente, nós podemos observar que nós estamos com a paciente deitada, essa manometria esofágica de alta resolução. Aqueles que ainda não têm um completo conhecimento, a barra superior representa o esfíncter esofagiano superior. A barra inferior, a junção esôfago-gástrica. Nós temos 3 principais objetivos com a manometria: avaliar a peristalse, a contratilidade e o fluxo na junção esôfago-gástrica. Para esse paciente que nós temos a ideia que estamos com um esvaziamento esofágico retardado, ondas que ainda estão ali, pode ser de luto, ondas terciárias. O que poderia ser?
nós percebemos logo na primeira abordagem, que é na junção esôfago-gástrica, que ela é uma junção tipo 1, quer dizer, o pilar diafragmático está anexado junto ao esfíncter e nós temos uma resistência à passagem do fluxo. Isso é representado através de uma métrica que nós chamamos de IRP. Esse IRP, quando está elevado, demonstra que nós temos um retardo na passagem desse fluxo do esôfago para o estômago. Feito isso, nós podemos observar alguns sinais indiretos, que é essa área líquida, um pouco mais esverdeada, que é uma retenção hídrica, que é uma coluna chamada de pressão intrabolos. Gradativamente, na 5 para 6, a gente já começa a observar essa pressurização, que é esse contorno que chamamos de contorno isobárico em 30, mostrando que está começando a pressurizar. O que significa? O esôfago permanece com peristalse, que é muito importante, ele tem uma condutibilidade, tem uma contratilidade preservada, ele não está num segmento espástico, que ele está tendo um DL que é preservado, porém ele está retendo o líquido no segmento distal, fazendo uma pressurização ou um aumento da pressão intrabolos na junção esôfago-gástrica. Quando a gente coloca esse paciente para ficar sentado com a nova técnica agora de Chicago 4.0, isso já possível com a manometria esofágica nacional, perfusional, nós conseguimos observar que esse paciente começa a exacerbar a pressão, que é a pressão de relaxamento, então ele aumenta mais a questão da resistência ao fluxo na junção esôfago-gástrica e leva a um aumento da retenção líquida, causando pressurização compartimentalizada nesse segmento. A gente aumenta mais a nossa lupa, conseguimos colocar uma lupa em torno de 50, no qual a gente pode observar a contratilidade, a gente percebe que nós temos uma área, que é uma área da pressurização, e a contratilidade. A contratilidade mostrando que tem peristalse, porém, essa peristalse está tendo uma luta para romper, uma dificuldade na passagem desse líquido. Fica mais fácil esse entendimento com essa visão, que a manometria convencional nós não conseguiríamos ter. Conseguimos ainda fazer um teste de desafio para o paciente, colocando o paciente sentado, dando 200 ml de líquido. Fazendo isso, nós podemos observar se nós temos ou não a abertura da junção esôfago-gástrica. Nesse caso, a gente pode observar que mantém o IRP de 22, no qual o paciente não consegue ter um esvaziamento adequado dentro do esôfago e devido às múltiplas deglutições de frente a esse desafio, percebemos que ele faz ondas de panpressurização e ondas de pressurização com pressão intrabolos, mostrando uma coluna hidrostática no esôfago com o paciente sentado. A manometria consegue nos aproximar um pouco até do estudo radiológico. Estamos chegando lá, aguarde. Fizemos a impedância e pH-metria. Estou tentando. Não. Oi, volta aí. Fizemos a impedância e pH-metria para esse paciente e um dado importante para todos nós, que esse paciente, volta aí, isso, quando o paciente, o demister, que é conhecido pelos cirurgiões, pelos gastros mais antigos, está 6,2, para ser tido como demister patológico ou uma acidificação aumentada pelo demister, teria que ser 14,7. O tempo de exposição ácida, apesar de ser a impedância e o pH-metria, é um dado ainda mais valorizado que nós temos. O tempo de exposição ácida dele está em torno de 0,9 no total. A gente observa ainda alguns episódios de refluxo, que são refluxos não ácidos, líquido-gasosos, mas o que é o mais importante? Nós não temos uma doença comprovada de doença do refluxo, querido. E aqui a gente precisa ainda tomar cuidado nos pacientes em que a gente tem um retardo de esvaziamento esofágico muito grande. É muito comum haver uma confusão dos resultados da pH-metria especificamente e eventualmente até da impedância basal, que pode vir reduzido, né? E pode, dependendo do hábito alimentar do paciente, apesar de vocês conseguirem ver se o ácido vem de cima ou vem de baixo, mas com um retardo de esvaziamento importante, isso pode levar a uma exposição ácida no probe de pH bastante intenso.
E é importante saber disso para os mais novos, porque essa acidificação distal do esôfago não representa refluxo, e sim uma fermentação do conteúdo que ali está. Depende muito do tipo de alimento ingerido. Se é um paciente que tomou 2 Coca-Cola no dia, ele pode então ter valores de pH abaixo de 4 muito altos, sem que isso signifique que ele tenha refluxo. Significa que ingeriu alimentos ácidos ou bebidas ácidas durante o dia. Fala, Carmen. O que a gente vê, na verdade, também é um padrão dessa impedância pH ao longo de todo o exame, que não é um padrão que a gente vê habitualmente, né, Maurício? A gente, na verdade, está vendo aí um padrão mais de regurgitação do que, na verdade, de refluxo. E a subida desse conteúdo do esôfago para a região da orofaringe, né, provavelmente da hipofaringe, trazendo aí uma correlação positiva com a tosse, que foi o que mostrou nessa impedância pH-metria aí, né? Mas não de refluxo, parece um padrão mais de regurgitação do que de refluxo. Alguns chamam isso de refluxo esôfago-esofágico. Esôfago-esofágico. Esôfago-faríngeo, né? Esôfago-faríngeo, né? Bom, de qualquer maneira, a paciente ela é encaminhada novamente ao otorrino para rever o tratamento da atopia dela, especialmente da rinite. Foi iniciado o pregabalina 50 mg por dia e se indicou a aplicação de toxina botulínica no esfíncter inferior do esôfago. A paciente retornou depois de 60 dias, referindo que aumentou a pregabalina para 100 mg depois de orientação do clínico, evoluindo com grande melhora da sintomatologia após a aplicação da toxina botulínica. Vem mantendo a pregabalina desde então, e o que se programou eventualmente é um procedimento um pouco mais definitivo para o esfíncter inferior do esôfago, provavelmente balão, quando os sintomas retornarem, ou seja, quando a toxina deixar de fazer efeito. Então a paciente agora é uma paciente feliz, já que o Galvão queria saber se ela estava feliz ou não, com o controle dos sintomas. Diga. Para vir. Sim, isso não tem dúvida, né? Que é uma obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica. O que chamou a atenção aqui, aí é esse sintoma de globos, que obviamente, quando a gente não tem doença do refluxo, a gente associa, né? A gente, em geral, a gente associa a uma enfermidade funcional, gastrointestinal. Entretanto, foi achado um marcador aí orgânico, né, que foi adequadamente tratado. A obstrução ao fluxo, alguns desses pacientes, tá, com esse tipo de achado, vão evoluir para a calásia completamente expressa, né, que além do acometimento do esfíncter, vai evoluindo com espasmos esofagianos, né, como a gente vê no raio-x e a gente não viu na manometria, e também com a peristalse, né, com a evolução aí da lesão ganglionar do paciente, né. É uma paciente que precisa de um controle rígido. Por quê? Porque com certeza essa doença, essa enfermidade vai evoluir e nenhum tratamento desses distúrbios motores, especialmente que pode evoluir para a calásia, eles não exigem retoque, vamos dizer assim, né? Foi uma abordagem mais conservadora, inclusive, nesse caso, a indicação do Botox, que foi perfeita, pode levar a um escalonamento, que é a dilatação pneumática, e realmente, assim, evoluindo, ela pode, no futuro, possivelmente se beneficiar com uma miotomia que tem uma resolução dos seus sintomas a longo prazo. Agora, pregabalina e globos, gente, parece que foi feito um para o outro. A gente tem uma boa resposta com esse tipo de paciente, independente do tipo da laringite, né? Porque a gente sabe que existe uma sensibilização central e a pregabalina, né, no caso da laringite, e a gabapentina, no caso de tosse crônica, independente da etiologia, pode colaborar com o número substancial dos pacientes. Tá? Obrigado. Lembrando que nessa paciente, com a aplicação da toxina botulínica e a abertura do esfíncter inferior do esôfago, é muito provável que se inicie pelo menos algum episódio de refluxo aqui.
Então, inicialmente, sempre quando a gente faz a toxina botulínica, a gente entra com o inibidor de bomba de prótons novamente, pelo menos por um tempo, e depois a gente tenta retirar de acordo com a resposta do paciente. A mesma coisa com relação à pregabalina, muito provavelmente mais para frente a gente vai tentar fazer um escalonamento para baixo e tentar eventualmente tirar essa pregabalina, já que aparentemente o distúrbio motor era o principal como gênese dos sintomas dessa paciente. Quando a gente fala de doença do refluxo e manifestações atípicas, a gente tem que tomar um cuidado de tentar de fato associar uma coisa com outra. São doenças extremamente comuns, o que faz com que seja bastante comum também a associação entre elas. A gente costuma falar para os nossos residentes que vocês podem ter doença do refluxo e caspa. Isso não quer dizer que o refluxo provoca a caspa, nem que a caspa provoca refluxo, mas quer dizer que vocês têm duas doenças comuns que podem se associar simplesmente por serem comuns. Então, a diferença de causalidade e concomitância é muito importante para ser definida. Nas diretrizes para as manifestações extraesofágicas, elas estão sendo revistas nos últimos anos. A gente teve um artigo publicado em 2022 do ACG, em 2023 do AGA, e que nos orientam com relação às manifestações extraesofágicas e como deve ser essa abordagem pelo gastroenterologista. Uma coisa extremamente importante é a gente ter uma ideia se o paciente tem ou não tem sintomas típicos de doença do refluxo associado aos sintomas atípicos. Se o paciente tiver sintomas típicos ou tiver alguma história prévia de que tem doença do refluxo confirmada, por exemplo, com uma endoscopia anterior, é de bom ouvir que se inicie o tratamento na verdade, com um teste terapêutico, em que a gente vai usar, então, o inibidor de bomba de prótons, normalmente em doses dobradas, por cerca de 12 semanas, ou seja, 3 meses, e se vai reavaliar esses sintomas extraesofágicos. Se houver melhora, então, a gente vai tratar como doença do refluxo, tentando escalonar de forma decresciva os inibidores de bomba de prótons. Se não houver melhora, a gente passa então para uma investigação um pouco mais detalhada, monitorando se tem ou não tem refluxo de fato e se tem ou não tem relação da sintomatologia com os episódios de refluxo. Se o paciente não tem sintomas clássicos de refluxo, se o paciente não tem endoscopia anterior mostrando doença do refluxo, o que o ACG recomenda é que a gente investigue primeiro para ver se de fato tem refluxo. Então a gente começa pela pegametria, começa pela impedância pegametria e a partir daí a gente define qual vai ser a abordagem terapêutica mais adequada. É importante a gente ter em mente que existem inúmeras situações que podem ser associadas às manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, passando por manifestações laríngeas, pulmonares e eventualmente até odontológicas. Né? São várias as doenças e é importante que a gente tenha em mente que os sintomas associados às manifestações extraesofágicas não são exclusivos de refluxo, eles podem ser causados por uma série de doenças. E, portanto, aqui a abordagem concomitante com a ajuda do otorrino, do pneumologista, eventualmente do alergista e até do odontologista, nos ajuda bastante a conduzir de forma adequada esses pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Essa é a abordagem sugerida agora pelo AGA, publicada em 2023, e que se aproxima muito do que fala os guidelines do ACG. Aqui, novamente, então, a gente vai ver se tem refluxo ou não tem refluxo. Se tiver sinal de refluxo, então, a gente vai passar para o tratamento pela prova terapêutica. Se não houver sinal de refluxo, a gente vai passar por uma investigação inicial. E é importante que essa investigação inicial, ela passe não só pela realização de pH-metria ou impedância de pH-metria, mas também por uma análise de outros especialistas em conjunto com o gastroenterologista. Raio-x de tórax é essencial para quem tem tosse, prova de função pulmonar. A laringoscopia, existe muita dúvida de fato se nos ajuda ou mais nos atrapalha. Isso depende muito da experiência de cada um de nós e quanto a gente confia no otorrino que fez o exame para a gente e analisou os resultados. Mas, de qualquer maneira, então, se não houver sinal de refluxo, a gente vai investigar através de endoscopia. Se essa endoscopia vier positiva, a gente vai tratar o refluxo. Se vier negativo, então a gente faz o estudo pH-métrico, impedância pH-métrico sem inibidor de bomba de prótons. E, de acordo com o resultado, sendo negativo, a gente vai colocar o paciente como potencialmente apresentando doença funcional ou outra doença otorrinolaringológica e pneumológica.
Ou então, se vindo positivo, a gente faz o diagnóstico de refluxo e vai tratar como tal. Havendo, então, sugestão de que já existe refluxo, novamente aqui a sugestão é o teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons em dose dobrada, 8 a 12 semanas. Lembrando que quanto mais alto a gente vai no esôfago, mais sensível o esôfago é ao material refluído e, portanto, há uma necessidade de uma inibição ácida mais intensa e mais prolongada para que a gente tenha um resultado clínico adequado. Havendo, então, resposta ao inibidor de bomba de prótons, a gente passa para uma tentativa de reduzir a dose do IBP até a mínima dose necessária para manter o nosso paciente uma boa qualidade de vida, para manter o nosso paciente assintomático. Existe, inclusive, um trabalho bastante interessante publicado pelo professor Michael Vaese, que todos aqui conhecem, publica bastante em gastroenterologia, mas que, por sinal, não é gastroenterologista, é otorrinolaringologista, e que sugere, então, que a laringoscopia, na verdade, só deveria ser realizada em pacientes que têm risco de carcinoma de laringe. A laringoscopia vai trazer uma série de alterações e, pelo que a gente saiba, não existe nenhuma alteração laríngea que, de fato, seja patognomônica de doença do refluxo. A gente sempre deve fazer essa associação do resultado da laringoscopia com o quadro clínico e com outros exames subsidiários que eventualmente são solicitados. Então, o professor Vaese sugere que essa laringoscopia só deveria ser feita se houver risco, então, de adenocarcinoma ou de qualquer outro tipo de tumor laríngeo. Nessa situação, ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial de forma adequada. Se o paciente tiver sintomas sugestivos de refluxo, ele passa, então, para investigação. Caso contrário, ele nem prossegue. Pensando em neuromodulação associada ao uso de inibidores de bomba de prótons, qual é a experiência de vocês com as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, passando por tosse e laringite ou dor de garganta ou dinofagia, como vocês queiram determinar isso? Querida Gardênia, está aí conosco? Na verdade, como eu sempre falo, a abordagem ela não vai ser apenas direcionada para o sintoma, vai ser muito direcionada também para o perfil do paciente que a gente está avaliando, né? Mas, de uma maneira geral, quando a gente pensa em tosse, né, a gente descartou o diagnóstico de refluxo e está diante de um paciente com tosse crônica, descartou outras causas pulmonares, otorrinolaringológicas e acha que é mais por hipersensibilidade da laringe mesmo, as melhores respostas a gente vê realmente com gabapentina, com pregabalina, e aí a gente vai escolher de acordo com o perfil do paciente. No contexto de globos, eu também gosto muito da pregabalina, e naquele contexto do paciente que é hipervigilante, que tem um perfil mais ansioso, eu também tenho boa resposta com a paroxetina, isso baseada também em alguns estudos randomizados que eu vi, que avalia a paroxetina nesse contexto. O inibidor de recaptação de serotonina é muito bom para o paciente que tem globos e tem esse perfil mais ansioso, mais hipervigilante. E naquele paciente que tem mais dor torácica, pirose, eu gosto muito de tricíclico e dual. E aí a escolha também vai depender do perfil do paciente. Essa é a minha experiência. Nossa plateia respondeu pregabalina e gabapentina. Recentemente saiu um trabalho maravilhoso falando sobre controle, principalmente em tosse e manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, no qual avaliou que as duas, tanto a gabapentina quanto o baclofeno, teriam uma efetividade muito similar, 53%, 56%, porém, a diversidade dos efeitos colaterais, a sonolência, a tontura do baclofeno, trariam um dado para a gente não utilizar com tanta frequência, tanto que eles não utilizam para um paciente que seja de manifestações extraesofágicas como primeira linha, e sim a gabapentina ou a pregabalina. A pregabalina tem uma vantagem adicional porque você consegue fracionar doses de forma progressiva. Por favor, meu senhor. Bom, então isso na verdade depende da experiência de cada um de nós, com a segurança que a gente tem com cada neuromodulador e depende, como a doutora Gardênia falou mesmo, do perfil do paciente. Se é um paciente que não dorme, se é um paciente que tem intestino mais preso, mais solto, está magro, está gordo. Então, muitas vezes a gente vai escolher o nosso neuromodulador na dependência dos efeitos colaterais que eles possam trazer, né? Tem gente que tem muito sono com pregabalina, com doses muito pequenas, tipo 25 miligramas por dia.
Tem outros que a gente vai até 300 miligramas e a gente não tem qualquer tipo de efeito adverso. Lembrando que para tosse, normalmente as doses de gabapentina utilizadas são doses bastante altas nos trials que a gente tem acompanhado. Mas tem uma boa parte dos nossos pacientes que acabam respondendo com doses menores, né? Mas se a gente for seguir os trials, a gente tem que usar doses bastante elevadas. Aqui o tempo de tratamento mínimo, como todo neuromodulador, é em torno de 6 meses. E a partir daí a gente pode tentar reduzir a dose ou tentar retirar o neuromodulador. E se houver uma recidiva dos sintomas, reintroduzi-los novamente na dose já pré-estabelecida. Alguns medicamentos interessantes, como a trazodona, têm um efeito analgésico visceral bastante claro, né? São bons indutores do sono, e é um remédio que foi lançado inicialmente para tratar a impotência sexual, né? Então também tem essa parte benéfica quando a gente compara, por exemplo, com os antidepressivos clássicos, em que a gente tem a libido diminuída como um dos efeitos colaterais mais importantes. Então, aqui depende muito do perfil do paciente e da experiência do profissional com cada um deles. Do ponto de vista de tratamento farmacológico, além dos inibidores de bomba de prótons, dos inibidores competitivos dos canais de potássio quando há refluxo, a história então dos neuromoduladores como baclofen e gabapentina, e aqui começam a aparecer também vários trabalhos mostrando terapias alternativas, em que se usa vários extratos aí de ervas, especialmente dos trabalhos orientais, mas novamente, que nem foi perguntado na apresentação anterior, não existe qualquer evidência robusta com nenhum desses produtos, muito pelo contrário, a gente tem que ter cuidado com essas terapias ditas fitoterápicas, inclusive do ponto de vista de segurança hepática, por exemplo, a gente tem vários exemplos lá no HC, de pacientes que vão para transplante de fígado secundário ao efeito adverso de várias ervas, entre aspas, tidas como benignas, né? A presença aqui do tratamento multidisciplinar é extremamente importante. E outra coisa a se considerar é que tem várias manifestações extraesofágicas que provocam refluxo, né? A tosse talvez seja um exemplo mais clássico disso. A tosse provoca refluxo, o refluxo provoca a tosse. E muitas vezes, então, o tratamento deve ser feito em conjunto para que a gente consiga controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Querido Paulo Perazzo, você está aí conosco. Estamos aqui. Gostaríamos de ouvir um pouco da sua visão do otorrino. Eu ficaria muito decepcionado se você não me pedisse a palavra, porque eu sou otorrino de voz e estava coçando para algumas coisas concordar e algumas coisas não concordar tanto, exatamente pela nossa visão, que é diferente. Olha como é diferente o paciente que procura. Aquele paciente que foi indagado qual seria a resposta, quem mais acertou foi o otorrino que mandou de volta para o gasto, né? Que deve ter encaminhado, eu imagino. Porque esse paciente é que nos procura. Então, quando ele tem uma resposta negativa, apesar de uma parcela dos estudos mostrarem que os nossos sinais são inespecíficos, alguns pacientes desses, nem que seja por efeito placebo, alguns melhores. E o que eu digo sempre a meus colegas, fazendo uma autocrítica, é exatamente quando o seu paciente, você pensou em refluxo, e ele não melhorou com o tratamento clássico, antes de você pensar, revise o seu diagnóstico, ainda mais quando é rouquidão, que eu mostrei ali aquela série dos 2 trabalhos. Então, isso é muito importante, essa ponte dessa multiespecialidade, de atender esse paciente com globos, que foi o caso desse, tem que pensar. Uma das coisas que a gente tem como avaliar, e a gente usa muito mais do que o ERED aí, a gente usa o videodeglutograma que foi citado aí pelo colega. E esse a gente tem alguma experiência também em ver. Uma delas é exatamente que eu botei lá no trabalho, que agora é mais interessante, nesse último 2024, que o otorrino deve pensar nas dismotilidades para que ele possa ampliar o diagnóstico do globus faríngeo. Então, essa ponte aí está sendo lentamente construída e de uma forma, eu digo lentamente, porém bastante eficaz. Quem sou eu para corrigir o professor Barbucci? Mas eu tive na Vanderbilt, em Nashville, e conheci o serviço, lá tem um serviço de voz fantástico, maravilhoso, por isso eu fui lá ver, e na época conheci o serviço de gastro, conheci o professor Baeta. Então, sinto dizer, ali corrigir o professor, ele não é otorrinolaringologista, ele é gastroenterologista, por isso que ele puxa muito a sardinha
para os exames, para o controle diagnóstico e tudo mais. Então, ele é, na verdade, Michael Vaese, o PhD, MD, MS, ele é de Nashville, né, como eu falei, ele é Clinical Director da Divisão de Gastroenterologia e diretor do Centro de Deglutição e Desordens Esofágicas. Então, por isso que os trabalhos, quando ele cita, por isso que eu gosto quando os europeus também convidaram ele para esse trabalho que eu citei de Dubai, né, que é só o nome Dubai, porque a nossa sociedade se reuniu em Dubai, a Sociedade Mundial de Otorrino. Então, é muito interessante que ele começa essa união que gerou aquelas oportunidades. Então, não é que o otorrino vai fazer um diagnóstico de certeza, não deve, isso foi no passado, o diagnóstico de certeza. Porém, o dia a dia do otorrino, talvez o de vocês não sejam com rouquidão, obviamente não é, mas também não seja com globos faríngeo, esse é do dia a dia. Se todo paciente que é um otorrino que está nesse Brasil nos ouvindo, for mandar fazer endoscopia, impedância, pegametria e manometria de alta resolução de primeira, quanto seria esse custo, né? Quando uma série de pacientes melhoram, seja por placebo ou não, mas uma série desses pacientes melhora. Então, o alerta para os otorrinos que ouvem também por gastro é na hora que você tem um paciente com sintomas refratários, eu adorei essa classificação, essa que Carla citou, diferenciar uma laringite, uma rouquidão refratária de um sintoma refratário, isso é muito importante, porque a rouquidão pode ser refratária, mas não a laringite, e isso muitas vezes a gente ocasiona. E esses sintomas que vocês não estão acostumados a ver, por exemplo, vou citar um que é bastante frequente, que é o granuloma posterior, do processo vocal. Muitos desses pacientes com tratamento antirrefluxo, sem as provas terapêuticas positivas, eles involuem, olha que é um marcador orgânico também, eles involuem sem fonoterapia, sem outra coisa, sem outro tratamento que não seja o inibidor de bomba de próton. Então, veja que nem só o céu, nem só a terra. Uma outra coisa que eu queria falar também, uma pequena discordância. A videolaringoscopia, ela é examinador dependente. Então, vai um conselho para vocês, procurem se cercar de bons profissionais. Assim como nós gastros, também procuramos nos cercar de bons profissionais na endoscopia, porque a endoscopia também vai ser examinador. O colega Luiz Henrique falou muito bem, não é? Está revendo, olha quanta coisa eu aprendi hoje. Ele está revendo que a endoscopia quando tem um espectro de alterações, sintomas, etc., pode ser que seja um marcador para a doença do refluxo, né? Para a DRGE. Então, assim como nós devemos procurar um indivíduo que faz endoscopia digestiva com um olhar minucioso, com a qualidade do exame, para que a gente também tenha uma boa endoscopia digestiva, vocês também devem procurar um bom otorrino, um afeito, de preferência um laringologista, que poderá ajudar vocês tanto no diagnóstico de globo, como esse paciente concomitante, que pode ter rouquidão e doença também do esôfago. Então, é esse aí meu ponto de vista na tentativa de construir essa ponte. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, Paulinho, gratidão, Gardênia. Nós vamos seguir. Querido Ricardo Barbucci, companheiro de velhas jornadas, nossa gratidão. Despeça da nossa audiência, que a gente vai fazer uma troca aqui de âncora. A partir de agora vai vir o mestre Décio para o seu lugar, mas despeça de todos. Um grande prazer estar com vocês. Obrigado pela presença de todos e vamos lá. Querido Pravin, gostaríamos também de agradecer sua presença, despeça de todo mundo. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui aprendendo, mas eu também vou me dar o direito de discordar 10 segundos. Professor Vaese, indique videolaringoscopia nos pacientes com sintomas laríngeos, por favor, para não prejudicar o seu paciente. Gostaria de dar esse conselho para ele lá nos Estados Unidos. E muito obrigado, Fábio. E estamos sempre juntos, tá bom? Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, Gardênia. Senta aqui.